Tudo bem contigo, Carille? Muito bom dia para você, já no CT Repelé. Tá acordando cedo, hein, Carille? Bom dia, Marcão. Bom dia, Giovanni. Ao pessoal aí do Varanda que acompanha vocês. O futebol, assim, Marcos, muitas vezes as pessoas pensam que é vir aqui no clube, ficar 2 horas só, depois é o jogo no final de semana. Ontem mesmo cheguei aqui por volta de 7h30 da manhã, que é o horário que normalmente eu chego, e fui sair 6h30 da noite, né? Então, muitas coisas para fazer, muitas coisas para cuidar, e é muito importante eu, como comandante, estar sempre perto aqui dos setores, né, departamento médico, fisiológico, sempre conversando com o Galo, com o Léo aqui, né, que está no dia a dia com a gente, para a gente minimizar os erros, né, e deixar os atletas bem tranquilos, bem à vontade, para exercer o melhor dentro de campo. Maravilha, maravilha. Carille, primeiro quero te parabenizar pelo desempenho do Santos Futebol Clube nesse início do Campeonato Paulista. No meu ponto de vista, surpreendente, né? O Santos, 70% de aproveitamento, 8 vitórias, 3 derrotas e um empate, né? Segundo colocado na classificação geral do Campeonato Paulista. E eu quero começar falando contigo sobre esse desafio de voltar ao Santos Futebol Clube e participar dessa reestruturação, né? Dessa reorganização do Santos como instituição também, né? Foi uma montagem de elenco que passou por 14 contratações, mais de 17 jogadores liberados, entre eles jogadores como Marcos Leonardo, que acabou sendo vendido, Soteldo, Jean Lucas, jogadores que eram importantes no ano passado, ou pelo menos deveriam ter sido importantes no ano passado, e você consegue, dentro de uma reestruturação grande como a que está sendo feita, colocar o Santos de volta na fase final do Campeonato Paulista depois de 3 anos. E com a segunda melhor campanha, somente atrás do Palmeiras, que está montado aí há pelo menos 3, 4 anos. Como que foi esse trabalho para você, esse desafio de retornar ao Santos Futebol Clube e fazer parte dessa transição grande que o Santos está fazendo, Carille? Sim, Marcão, é um desafio grande, mas um desafio gostoso, né? Primeiro, é um privilégio, não só para mim, mas para qualquer técnico que estivesse aqui vestindo essa camisa à frente desse clube tão grandioso, tão histórico. É uma satisfação e uma alegria enorme. Agradeço a Deus todos os dias por ter sido escolhido para fazer parte dessa reformulação. Também não imaginava um início assim, né? Um campeonato tão difícil que equipes do interior. A Federação Paulista faz um trabalho para que o campeonato seja bom, seja difícil, ajudando os clubes do interior. 7 equipes do estado na Série B, fora os que já estão na Série A, então você coloca aí 13 clubes de São Paulo nos 2 melhores campeonatos do Brasil, que é a Série A e a Série B, e é muito legal estar aqui participando dessa montagem. O clube, o Marcelo, né, que se esforçando o máximo para fazer um time forte, um time competitivo. Foi acima das minhas expectativas, os jogadores que vieram foram acima, não sabia que ia ter um time tão bom assim como foi feito agora em pouco tempo, né, e que falta poucas peças assim para a gente potencializar mais esse grupo e continuar bastante forte para toda a temporada. Então, estou muito feliz com o que aconteceu agora, mas eu sei, nós todos aqui sabemos que temos que melhorar e vamos melhorar, porque é um grupo que trabalha bastante. E algo que me deixa muito feliz, apesar que os últimos jogos assim não foram tão bons, é que quando precisou o grupo deu uma resposta muito forte. Depois ali classificou e talvez por uma responsabilidade minha também não consegui deixar eles tão motivados e concentrados nos últimos jogos, mas o que me deixa mais tranquilo assim que quando precisou o grupo correspondeu. Legal, legal. Fábio Carille aqui com a gente no Redação Varanda, Giovanni Afonso, o treinador do Peixe, ao vivo aqui no Redação. Bom, Carille, final de primeira fase, como nós sabemos, o Santos terminou com a segunda melhor campanha geral, 12 jogos, 8 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, quase 70% de aproveitamento. Falando especificamente dentro de campo, para você, quais foram os principais pontos positivos da sua equipe e também aqueles pontos negativos, aqueles que você não gostou que aconteceu? Até se quiser acrescentar na sua resposta, qual foi o jogo ideal, o melhor jogo do Santos nessa primeira fase e também o pior jogo da primeira fase, aquele que você queria passar uma borracha e esquecer que aconteceu?
3 jogos chamaram bastante atenção, ainda mais por ter sido o segundo, acho que o 4º jogo e o 5º, que foi Ponte Preta, Guarani e Corinthians, muito acima do que eu imaginava, principalmente quando a equipe ainda estava com gás. Contra o Corinthians foram 65 minutos aí superior, sendo mais do que o Corinthians, e depois no final sofreu, e eu não queria que perdesse essa intensidade. Os jogadores acostumados daqui um pouquinho vão fazer isso por mais tempo dentro de campo. Então esses 3 jogos assim foram o que me chamou mais atenção. O que eu quero melhorar é a questão da compactação. Ainda acho que o nosso time está um pouquinho longe. Quando o nosso time está na defesa, por exemplo, eu vejo os atacantes um pouquinho longe, e quando a gente está para fazer o gol lá, está na área do adversário, nossos zagueiros pode estar um pouquinho mais alto para que a gente fique mais próximo. Essa está sendo meu maior trabalho para essas quartas de final aí, melhorar essas questões. É um time experiente, um time que recebe informação e absorve muito rápido, né? Isso é importante para esse início. Então, a minha busca nessa semana está sendo isso, a gente definir melhor a nossa compactação, a nossa pressão na hora que a gente perder a bola. Legal, Fábio Carilli aqui no Varanda Futebol Debate, no Redação. Carilli, eu tenho percebido nos últimos jogos uma queda de rendimento do setor defensivo. O Santos, que durante praticamente toda a competição esteve ali entre as defesas menos vazadas do Campeonato Paulista, nos últimos jogos o Santos não foi tão bem. É claro que nós tivemos também alguns jogadores poupados, preservados, como é o caso do Pituca, do próprio Schmidt e também do Aderlan, mas o Santos caiu um pouquinho no setor defensivo. Em contrapartida, Carilli, no setor ofensivo, talvez o Santos tenha feito o melhor jogo, ofensivamente falando, contra a Inter de Limeira, né? O Otero fez um grande jogo, uma grande partida, o próprio Pedrinho ali pela esquerda se sentindo mais à vontade. Você percebeu essa queda de rendimento do setor defensivo? E se sim, na sua opinião, o que aconteceu para que o Santos tenha, de alguma forma, mostrado um pouco mais de fragilidade defensiva e como buscar esse equilíbrio entre o sistema defensivo e o ofensivo, Carilli? Isso está muito já na resposta que eu falei ali, né? Tudo que acontece nos jogos, assim, isso me dá a liberdade para cobrar o elenco, foi tudo que a gente imaginava, porque hoje a gente analisa, assiste bastante. O futebol hoje é muito fácil a gente ter as informações do adversário, e tudo que aconteceu nos jogos foi o que a gente passou. Entra nessa questão da concentração, né? Talvez, já estamos classificados, entra um pouquinho de sangue doce. Isso ficou nítido lá contra o Bragantino, a gente uma rotação muito abaixo deles. É claro que o Bragantino ainda precisando da vitória para confirmar, totalmente oposto, né? A gente classificado e eles ainda precisando buscar alguma coisa a mais, e ali ficou muito clara essa questão assim, de que a gente poderia ser mais, e eles entendem que poderia ser mais com a cobrança que eu fiz no outro dia, e como a Inter de Limeira também. Então, acredito que agora, contra a Portuguesa, já sabe da responsabilidade do jogo, já sabe que nós somos o favorito para o jogo, e a gente tem que assumir esse favoritismo sim, e fazer por merecer dentro de campo. Acredito que nessa final do Paulista, a gente passando de fase aí, a gente não vai ter mais esses problemas. Maravilha, maravilha. Fábio Carilli aqui no Redação Varanda. Mandar um abraço para todos que já estão ao vivo aqui com a gente no Redação. Giovanni Afonso. Fábio, queria te perguntar sobre o próximo jogo contra a Portuguesa. Como vem sendo essa preparação para esse jogo de quartas de final? Quais são as principais preocupações que você tem para essa equipe de Pintato? Como vem sendo esse período de treinamentos? O Juliano já treina com você, ele vai estar à disposição para esse jogo decisivo de quartas de final. E se me permite acrescentar mais uma pergunta. Passa pela cabeça de vocês uma eventual decisão nas penalidades máximas? Isso vem sendo trabalhado tanto por parte dos atacantes, tanto pelos seus goleiros no CT Pelé? Tá muito claro assim a forma que a Portuguesa joga, depois que o Pintado assumiu, né? A gente já olhou, começamos a trabalhar sobre isso ontem. É um time que vai marcar forte, que vai sair no contra-ataque, é isso que a gente espera da Portuguesa. Tudo que vier diferente disso vai ser uma surpresa para nós. E em relação a pênalti, assim, isso está sendo trabalhado desde o início. Os jogadores no final do treino ficam batendo. Agora, claro que eu estou colocando todos, mas sempre tem 8, 10 jogadores que gostam de fazer isso no final do jogo. Eu penso que pênalti, isso é uma soma de batida, é uma soma de... semana vou pegar a bola na semana que tem decisão e vou bater o pênalti. O cara não está preparado. É uma preparação contínua. Claro que você tem que ter os batedores, Guilherme, Júlio, Morelos, Otero, jogadores que
Juliano, Casares, que batem muito bem pênalti, mas a partir de ontem, a gente já começou a treinar com todos, porque a gente tem que estar preparado para isso sim. Né? Futebol não dá para achar que vai chegar e vai ganhar de qualquer jeito, que vai perder de qualquer jeito, a gente tem que estar preparado para todas as situações, e claro que os pênaltis é uma questão muito clara que ela pode acontecer. Você talvez não tenha esquecido aí da pergunta sobre o Juliano, Carille, mas... Desculpa, Giovanni. Eu já faço um complemento. Primeiro, como está o Juliano para o jogo do próximo domingo? E a decisão de colocar o Juliano no banco contra a Inter de Limeira? A gente sabe que até quinta-feira o Juliano não estava treinando. Ou seja, como foi essa decisão de colocar o Juliano no banco de reserva, sendo que ele não tinha condições físicas ali, né? Tanto que ontem ele treinou à parte. Como foi essa decisão, Carille? Falando sobre o Juliano, desculpa, tá, Giovanni? Eu espero que ele venha comigo hoje, até ontem não veio ainda, para que a gente tenha pelo menos uma parte. A questão do Juliano ficar no banco, eu dei uma entrevista antes do jogo falando sobre isso, era uma vontade dele estar junto com o grupo, né, de participar desse momento, de ficar, de voltar para esse ambiente de um jogo. Ele treinou no sábado de manhã bastante forte com a preparação física, então zero chance dele ir. Antigamente, só podia levar 7 jogadores para o banco, né? Então aí você não tinha espaço para colocar jogadores que não teriam condições de participar do jogo. Hoje pode levar 12, né? Além dos 11 que está dentro, 12. Então eu já levei o Souza para o jogo contra o Corinthians só para ele sentir o ambiente de um clássico. Tinha treinado comigo pouquíssimos dias, não tinha chance também de entrar em campo, não tinha uma preparação legal. Já fiz isso com o Samuel, né, um outro jovem que é de seleção, que é da base, que já ficou no banco alguns jogos, também para sentir esse momento. Acho que, imagino eu fui jogar bola com 19 anos, né? Imagina eu com 17 ficando num banco de um Santos, num jogo grande. Então, o Juliano foi isso, a gente decidiu isso durante a semana, mas todos nós aqui sabedores de que ele não ia participar nenhum minuto, e sim participar do momento, do ambiente ali. Perfeito, perfeito. Tá aí o Fábio Carille aqui no Redação Varanda. Juliano, mais chances de começar no banco, começar como titular. Como que você hoje... O Juliano volta a treinar contigo hoje, como você citou, mas hoje, em termos de percentuais... Espero que sim. Não tenha definido. Vamos me reunir com o departamento médico já. Legal. Tá aí. Vamos aguardar, então, a definição sobre Juliano nos próximos dias. Mas assim, Marcão, não iniciou jogando, tá? Muito tempo sem jogar, talvez ali para uma parte final, 20, 30 minutos. Vamos ver como é que vai ser a semana, mas não inicia o jogo. Então tá aí, uma informação importante. Juliano, portanto, não começa a partida, talvez alguns minutos ali no segundo tempo, mas descartado para começar jogando Juliano, até pelo grande tempo ali, né, que o Juliano ficou fora da equipe. O Juliano tem 2 jogos e 10 minutos, podemos dizer, né? Contra o Palmeiras ele jogou 10 minutos, foram praticamente 9 jogos fora do Juliano. Carille, quero te perguntar sobre o goleiro Brazão, né? O Brazão que será apresentado hoje, daqui a pouquinho estaremos na Vila Belmiro na apresentação do Brazão. Como que você tem avaliado esse começo de trabalho do Brazão? Você avalia um rodízio de goleiro para o Campeonato Brasileiro? Você entende que a chegada do Brazão, ela deixa essa posição de goleiro um pouco mais concorrida, porque o João Paulo tem sido titular com uma certa tranquilidade nos últimos 3 anos, né? Então como que você enxerga essa posição de goleiro aí nos próximos meses, né, com a chegada do Brazão? Está mais concorrido com essa chegada? E eu queria perguntar para você sobre o Marcelo Groi, que o Santos teve interesse no Marcelo Groi, naquele momento ele, até por uma questão financeira, não quis abrir mão dos seus salários lá no mundo árabe, mas está chegando ao final do contrato. Pode acontecer uma reaproximação do Santos para tentar trazer o Marcelo Groi na próxima janela, Carille? Marcão, o Brazão está treinando muito bem, tá? Mas eu não posso trazer isso nem para minha cabeça e nem para a cabeça do João Paulo, porque é ele que vai terminar o Campeonato Paulista, a gente tem que dar toda a segurança para ele. Um cara que, nos momentos difíceis do clube, colocou a cara, foi para frente, não teve medo, né? E talvez até em 21 mesmo, na minha passagem aqui, ele foi muito importante para a permanência do Santos naquele momento, né? Então, cara que agora está chegando menos bola nele, está trabalhando menos, a gente via de longe que chutavam muito em cima dele, né? Então,
se passa muito para o sistema do time, não só o sistema defensivo, de uma pressão melhor lá na frente. Então, tem trabalhado menos nos jogos. Então, não passou pela minha cabeça. Estou muito focado nesse Paulista. Né? Depois, se a gente chegar na final do Campeonato Paulista, termina dia 7, o Brasileiro dia 20, 15 dias, aí sim a gente começa a elaborar, né, a final, a Copa do Mundo para nós agora está sendo o Campeonato Paulista, é assim que a gente tem que pensar, e depois a gente pensa na Série B, que eu sei que é o campeonato mais importante do ano, mas a gente deixa ali para frente, que não é o momento agora. A respeito do Marcelo Groi, antes do Brasão, foi um dos nomes que a gente levou, não foi a questão financeira, tá? O Marcelo, além de um grande amigo, trabalhei com ele 1 ano e 7 meses na Arábia, e quando você está nesses lugares, você fica mais próximo ali, Romarinho, Igor Coronado, que está no Corinthians, enfim, outros brasileiros que tinham. Então a gente fica muito próximo, então a gente é muito amigo. Ali havia, na época, não sei hoje, uma divisão, comissão técnica querendo que o Marcelo continuasse, a diretoria não, para abrir espaço para um outro estrangeiro, que lá tem um número de estrangeiro. Enfim, no final, o Marcelo tem até participado de alguns jogos, né, não é titular absoluto, mas tem participado, mas não chegou nessa questão financeira, e sim primeiro do Ittihad de uma forma geral, assim, não liberar o atleta. Com a chegada do Brasão, acho que agora é um pouquinho mais difícil, tá? Porque é a resposta que o Brasão está tendo, pelo carinho que o João Paulo tem, pela história que ele já tem aqui dentro do Santos, né? Acho que é um pouco mais difícil, sim, a possibilidade da chegada de um outro goleiro. Não só do Marcelo Groi, mas qualquer um outro goleiro. Legal, legal. Fábio Carilli aqui no Varanda Futebol Debate, Giovanni Afonso. Carilli, o Rainer foi a maior surpresa positiva do Santos nessa primeira fase. Inclusive, para nós, aqui do Varanda Futebol Debate, ele foi o cara com a maior média entre os jogadores, com pelo menos 50% dos jogos na primeira fase. Ele foi o melhor ali, que recebeu as melhores notas. Ele também te surpreendeu? Você gostou do que viu do Rainer nessa primeira fase? E me permite fazer uma segunda pergunta. O Rainer pode pintar entre os titulares nas quartas de final, ou a sua lateral já está definida com Aderlan e Felipe Jonathan pela esquerda? Minha lateral já está definida, mas eu não vou falar para você quem é. Oi. Conta para nós aí, Carilão. Já falei que o Juliano não vai jogar, tá bom demais. Calma, que ele não vai iniciar. Calma, pô. Aqui eu tô falando o time inteiro para você. Assim, não é uma surpresa, né, porque eu já acompanho ele há bastante tempo, eu sei do que ele é, do que ele pode ser. Ele é um jogador intenso, um jogador que por onde passou está sendo aqui o que ele foi, onde passou o Rainer, né, de outras equipes, Atlético Goianiense, Curitiba. Estamos tentando controlar um pouquinho mais, né, de futebol não é só para frente, daqui um pouquinho ele tem isso de querer. A gente não pode tirar a vontade dele de vencer, de ganhar, né, mas a gente controlar um pouquinho mais. É um menino que escuta. Foi uma grata surpresa, sim, Giovanni, quando jogou pela esquerda. Eu não tinha essa visão dele pelo lado esquerdo, então a resposta pelo lado esquerdo, aí sim, ainda sem treino, a gente com problemas ali com o Felipe, e quem mais, não me lembro agora quem era o outro, enfim, então foi uma grata surpresa. Souza e o Kevson, né? O Kevson, desculpa, o Souza não estava ainda, foi o Kevson que machuca, o Felipe ali que também estava machucado e precisou colocar ele. Ali sim foi uma grata surpresa, muito feliz com ele, muito feliz com o grupo todo assim. Acho que os erros foram muito poucos, assim, quando você contrata 15 jogadores aí e 11, 12 já te dá uma resposta tão rápida como deram, né? Então isso mostra que o clube mostrou bastante, que não vai precisar de muitas coisas para a Série B, e sim peças pontuais aí para que a gente potencialize mais ainda esse grupo que já deu uma resposta tão boa. Carilli, quero falar um pouquinho dos meninos da Vila, né? O Santos tem uma grande tradição de revelar jogadores. E a gente escuta muito, e você, claro, que já deve ter respondido muito sobre isso também, né? O Carilli, às vezes, ali numa decisão entre escolher um menino da base ou um jogador com mais experiência, o Carilli acaba optando por um jogador mais experiente. Primeiro, quero te perguntar o que você acha sobre, muitas vezes, esse tipo de pensamento que... Eu acho que você já deve ter respondido algumas vezes sobre essa dúvida, e queria que você fizesse uma avaliação sobre esses garotos do Santos que jogaram a Copinha. Por exemplo, o Miguelito, né? O Miguelito fez uma boa Copa São Paulo de futebol júnior, existia uma expectativa que ele já fosse reinserido ao elenco. Ele acabou
sendo liberado para a Copa da Igualdade. E depois teve ali um mini período de férias. O Sherman já jogou alguns minutos, um lateral direito de muita qualidade, o Souza está machucado. Esse Ian, que eu vejo, Carille, e eu queria ouvir um pouco sobre o Ian, como ele está nos treinamentos, me parece um meio-campista muito moderno, ou seja, ele tem muita qualidade, pisa na área, eu até comparo um pouco ali as características do Paulinho, queria te ouvir, Paulinho, que está no Corinthians, né, já em final de carreira, o Bernardo, bom tempo. Qual que é a sua avaliação para esses jogadores e a perspectiva para eles no elenco principal do Santos, Carille? Marcão, essas colocações elas são totalmente erradas, quem fala sobre isso. Tá? O maior exemplo é o 21 aqui, quando eu passei aqui, o Kaique, com 17 anos, foi para campo resolver um problema sério, o Marcos Leonardo, o Ângelo, o Zanocelo, que apesar de jovem, não é da base do Santos, mas jovem, foi meu titular. No Corinthians, quando a gente ganha ali 17, Paulista Brasileiro, tinha 14 jogadores da base, Pedro Henrique, Arana, Michael, Pedrinho, Carlinhos, enfim, 14 jogadores, né? Então isso não é uma verdade. A base do Santos, a base do Santos a gente sabe que ela sempre foi de muito revelar, muito, bastante, mas que hoje, por uns problemas aí de anos atrás, não está com uma base tão forte assim, mas é claro que a gente tem jovens ali. Essa questão do Qatar, deixar bem claro, no contrato precisaria aí alguns jogadores, tanto que o Wesley foi, tá? Então, depois da taça tinha que reintegrar, então foi tudo muito conversado, reunido aqui para que a gente atendesse o nosso time e atendesse também o campeonato do Qatar, que o Santos já tinha essa responsabilidade. Então, está treinando com a gente, eu assisti os jogos da taça, gostei de bastante coisas que eu vi, né? O Sherman, que eu quero melhorar algumas coisinhas nele, todo dia a gente já está treinando algumas coisas para a posição, orientando. O Samuel, com 17 anos, subiu aqui, agora não está mais com a gente, desceu, porque o Jair está voltando e o Alex está voltando, mas uma resposta muito legal nos treinamentos. O Diego, né, o zagueiro canhoto também. O Souza, desde quando eu cheguei, todo mundo falou dele, seleção de base, Mundial Sub-17, e nos treinos aqui se soltou muito bem também até voltar. Então, com sabedoria, muitas vezes a gente quer lançar garotos e acaba queimando, né? Eu coloco isso, a questão do Pirani comigo em 21, um ótimo jogador, mas não estava preparado para aquele momento. Uma coisa é ver que o menino tem qualidade, e outra coisa é ver qual momento colocar esses meninos. Daqui a pouquinho queima, né? Aconteceu isso com o Lulinha no Corinthians, por exemplo, em 2007, 2008, foi lançado no momento que caiu, o maior goleador, acho que da base da seleção brasileira, um talento que talvez poderia ter sido melhor se eu tivesse tido um cuidado melhor naquele momento. Gosto muito de jovens, né? Já falei de 17, de 21 aqui, de 17 no Corinthians ali, gosto muito, e se tiver melhor do que os mais experientes, na minha forma de trabalhar, os melhores jogam, independente da idade, né? Eu lembro que 17 a gente trouxe o Moisés, lateral que jogou no Inter, e o Felipe Bastos, e nas primeiras rodadas o Arana e o Maicon ganhou a posição e foi embora, né? Então o dia a dia vai mostrando o bom que esses meninos chegam bem, que deixa os caras da posição também atentos, sabe que se der uma brecha, vão perder a posição. Maravilha, Fábio Carille aqui no Redação Varanda, Giovanni Afonso. Carille, eu queria te perguntar sobre reforços. No começo da temporada, você recebeu 14 nomes para o seu elenco. Na semana passada foi anunciado o Rodrigo Ferreira, que deve chegar para a disputa no Campeonato Brasileiro. E nas últimas entrevistas você vem falando muito sobre a possibilidade de chegada de um zagueiro e também de um ponta-direita. Eu queria saber se esses dois novos jogadores viriam do Campeonato Paulista, viriam de times do Campeonato Paulista, e aí chegariam naquela janela entre o dia 1º e 19 de abril, e também chegado a essas duas contratações, onde mais o Santos precisaria de reforços? Em quais setores do seu elenco você acha que precisaria ali de mais uma ou duas peças para melhorar mais ainda o seu elenco para o Brasileirão? O Rodrigo já está treinando com a gente, Mirassol já saiu da competição, ele já começou a trabalhar com a gente, ele já está aqui. Sobre zagueiro vai depender muito da saída de alguns, tá? Se não sair ninguém, não preciso de zagueiro, estou muito satisfeito com o que eu tenho aqui. Em relação ao zagueiro, só se a gente perder alguém aí, né, nessa caminhada aí, nas janelas aí. O atacante pela direita é claro que precisa, tá? Porque o Otero pode começar a ir para a seleção e a gente não pode ficar descoberto ali. E as outras posições a gente está discutindo bastante. Assim, pode chegar jogador que esteja no mundo todo, cara. A gente tem a janela abrindo no meio do ano, então a gente vai ter bastante calma para que essas 3 peças a gente não erre, né?
Estamos analisando, essas horas que eu estou passando aqui no CT, analisando os jogadores, olhando vídeo, ligando, tirando informações, para que a gente não erre, mas assim, estamos olhando o mundo, Japão, mundo árabe que abre agora, Europa, Argentina, Uruguai, Paraguai, Santos é muito grande, empresários mandam jogadores todos os dias, é um trabalho nosso aqui, está avaliando sempre. Carille, até representando o chat aqui, tem muita gente já ligadinho no Varanda essa hora da manhã. A galera acordou cedo aqui no Redação Varanda para te ver, viu, Carille? Tá todo mundo perguntando, e o meia, Marcão? E o meia? Pergunta pro Carille. Você deu uma entrevista recente falando que a meia não era prioridade, que você confiava muito no Juliano e no Casares. Tenho certeza que você não mudou de opinião, mas com a questão física do Juliano, você pode realmente solicitar uma contratação de um meia já para o início do Campeonato Brasileiro, Carille? Marcão, eu vou fazer essa última resposta, tá? Que eu tenho reunião com os atletas 9 horas ali, eu já estou aqui pertinho da sala de entrada deles, depois em qualquer outro momento a gente pode conversar mais. É o seguinte, no momento não vejo, porque eu quero ver o Miguelito, que já está treinando a parte física aqui, mas não veio comigo ainda. Então confio muito no Juliano, confio muito no Casares, e eu quero ver o Miguelito no profissional, que é claro que é um ritmo diferente. Você pegar um Pituca, você pegar o Schmidt na tua marcação ali no dia a dia, é diferente de pegar ali a base, a gente sabe que é assim, corpo, estrutura e tudo mais, mas tecnicamente ninguém pode discutir a qualidade dele. Então, no momento, eu não vejo a chegada de um 10. Tá? Eu acho que com o Juliano dando uma resposta boa, o Casares, que eu acredito demais, né, que infelizmente machucou e ficou um período fora nessa primeira fase, e eu quero ver o Miguelito aqui, não vejo a chegada de um 10 nesse momento. Ali na frente, pode ser, tá? Ali na frente, depois que terminar o Campeonato Paulista, pode ser, mas nesse momento eu não vejo. Legal, Fábio Carille com a gente. Carille, para fechar, muito obrigado pela tua participação aqui, agradecer a comunicação do Santos, em especial o Fábio Maradei por ter liberado o Fábio Carille. Queria que você convidasse o torcedor santista. Hoje começam as vendas dos ingressos. Muito torcedor ali ficou chateado com o horário da partida, 20 horas e 15 minutos no domingo, mas queria que você convocasse o torcedor santista, Carille, para a partida do próximo domingo, que é decisiva para o Peixe. Primeiro, só agradecer a torcida desde 21 pelo apoio e por tudo, que eles continuem acreditando, que eles do lado da gente ali, claro que nos tornamos muito mais fortes, a gente sabe o peso da torcida, né, o que fizeram no Morumbi, o que fizeram aqui em 2021 na nossa saída para o jogo contra o São Paulo, naquele momento difícil. Venha com a gente e com certeza ficaremos mais fortes assim em busca dos nossos objetivos, e agradecer a torcida a todo momento. Obrigado, tá? Obrigado, Carille. Boa sorte para você. Giovanni, Marcão. Tamo Valeu, junto. tchau, tchau. Um abraço. Tá aí o Fábio Carille. O Fábio Carille aqui.